trata do quê? Qual é a história do Hobbit? O Hobbit é o Bilbo, que é um hobbit muito pacato, que ele nunca saiu de casa, nunca fez nada. O lance dele é ter várias refeições no dia. É meu sonho. Fumar um cachimbinho e ficar tomando só, cuidar ali do jardim dele. O Homer Simpson da época, né? Cara, Mas o Homer tem sonhos. O Homer almeja coisas. Não, mas Os hobbits, eles detestam aventuras. Eles são bem caseiros. Não, ele era bem inteligente. Inteligente. Ele era inteligente e burguês. Entendi. Ele era bem pacato, assim. O que acontece é que ele tava lá e do nada chegou um mago que era famoso por algumas aventuras, por algumas tranqueiras e fala, olha, eu tô indo numa aventura aí, a gente vai enfrentar um dragão numa montanha gigantesca do outro lado do mundo e a gente precisa de um ladrão. De alguém que possa entrar sorrateiramente. E os hobbits são conhecidos por andarem silenciosamente, like a ninja. Sem serem percebidos. Porque eles andam descalço e tal. São pequenos também, menores do que os anãos. Por isso também na série que eles aparecem tão stealth, assim, no meio da grama e tudo mais, que eles são os ancestrais dos hobbits. Então eles são muito silenciosos, as pessoas ficam, nossa, não dá pra ver quando eles estão chegando e tal. É bem legal. Esses pés peludos são menores que hobbits? Não, são iguais. São iguais. São os ancestrais deles. Me deu a impressão que eram menores, cara. Os hobbits são bem pequenos. São hobbits mesmo. E aí eles precisavam, tipo, desse gatuno. É o termo que eles usam. Eu acho melhor que é o burglar. E aí ele é um cara improvável pra continuar essa equipe. Porque tem um mago, tem um príncipe anão, tem vários outros anãos e um serzinho lá meio atrapalhado no meio. O que acontece é que ele tem uma trajetória de herói, ele cresce. No meio disso, ele consegue artefatos mágicos, ele faz descobertas, começa a conhecer os elfos, e a gente conhece agora um pedaço da Terra-média. Então, se você quiser que eu mostre aqui no mapa, ó, vou até riscar aqui. Ó, aqui, ó. Então, beleza. Quando a gente tá no Hobbit, a gente sai aqui do condado, e a gente tem que chegar aqui, ó. Cadê a Montanha Solitária? Aqui. Então a gente tem que sair daqui pra chegar aqui. Isso é muito longe? É muito longe. É outro país. Ó, aqui é a escala de milhas, ó. Tá, aqui é São Paulo, aqui é Diadema. Não. Seria o quê? Vai. Aqui tem 200... É mesmo? É muito longe. São muitos mil quilômetros. Nossa! Ele demorou 1 ano pra chegar lá. Tá, muito longe. Então, a gente tem o Hobbit aqui, ó. A gente só conhece isso. O que acontece é que todo mundo que leu Hobbit falou o que tem pra baixo, o que tem pra cá, o que tem pra cima. E aí o editor falou o seguinte, faz o seguinte, pega o Bilbo e manda ele achar o tapete mágico lá no sul. Aí o Tolkien falou, tá bom, vou mandar. Aí ele começou e aí foi. Aí o editor perguntou, não, tô fazendo. 12 anos depois. O quê? 12 cara, anos. quem espera 12 anos? 12 anos. Hoje em dia, 12 anos. Os caras não esperam uma semana. Ó, só 12 anos que ele terminou, mas assim, que lançou, conta comigo, de 37 foi o Hobbit, quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, final de 37. O Senhor dos Anéis foi lançado em 54. Nossa! O tempo passava diferente. Dá 17 anos de diferença. Não tem como. De um lançamento pro outro. E era pra lançar em 38. Qual a chance, né? Aí no meio do caminho do Senhor dos Anéis, ele falou, caramba, esse anel que o Bilbo achou aqui, ele pegou uma outra importância. Ele não era um anel só mágico. Aí ele fala, o que eu vou fazer agora? Aí ele foi no 5º capítulo do Hobbit, mudou. Ele mudou? Ele em muda 51 no meio dos lançamentos. Foi. Assim. O que ele mudou? Ele em 51, em vez de ter uma disputa de adivinhas, tipo de charadas, o Bilbo ganha e ele simplesmente ganha o anel e ganha a saída para as montanhas. A primeira versão. Na primeira versão. O Bilbo ele ganhou por causa da disputa. Certo. Na segunda final. Isso. Aí na outra ele fala, não, peraí, o Bilbo, ele não só não fez uma adivinha que seja correta dentro das regras do jogo, como também usou o anel para dar linha na pipa. Aí, quando no Senhor dos Anéis alguém indaga ele, mas por que tem 2 versões? Ele fala, porque o Bilbo mentiu na primeira. Porque o Tolkien, essa é outra curiosidade. O Tolkien, ele se colocava como um pseudo-tradutor. O Hobbit e o Senhor dos Anéis, ele não fala que ele escreveu. Ele achou o manuscrito e traduziu pro inglês. Então, essa versão do Hobbit é uma versão que ele achou e a segunda é outra versão, outro manuscrito. Aí quando interrogaram o Gollum... Mas o que é canônico hoje em dia? Essa palavra, ela é bem... Fica complicado? Ela é bem complicada, assim, porque... Pro filme foi que ele fez uma disputa também, não foi? Não, o filme tá igual Tá certo. ao do livro. Tá igual. Tá certo. Tá igual.
O que é canônico é que o Mas Bilbo ele roubou. acha, tá? Ele acha. Primeiro ele acha um anel Certo. e depois faz a Adivinhas no Escuro. Entendi. Que essa é a versão final. Tá. Que, na verdade, é a versão final, entre aspas, porque depois do Senhor dos Anéis, o Tolkien falou, pô, o Senhor dos Anéis ficou mais sombrio do que o Hobbit mais Claro. infantil. Vou reescrever o Hobbit na pegada do Senhor dos Anéis. E ele começou a reescrever, mas não terminou. Queria muito ver esse Hobbit mais sombrio, sabe? É outra pegada. O que ele fala é o seguinte: eu sou apenas o tradutor do livro vermelho do Marco Ocidental. O que é? É um compilado de 5 volumes que ele achou numa língua estranha chamada Westron. Essa língua Westron ele traduziu para o inglês. Esses livros foram escritos por Bilbo Bolseiro, em sua maior parte, outros por Frodo Bolseiro, e outros pequenos adendos foram feitos por diferentes hobbits e alguns homens de Gondor. Entendi. Quando ele pegou isso, ele começou a traduzir, mas às vezes ele se confundia, o Tolkien, com as... Então, assim, não é que ele errou, é que ele traduziu errado esse pedaço, aí ele achou um outro... Liso. E aí, então, imagina legal uma piscina de vaselina, Isso. você pega um bagre, ensaboa e joga ele lá dentro. Essa pegada. Que aí faz sentido com o propósito inicial de construir uma mitologia para a Inglaterra. Porque Claro. se você vai construir uma mitologia, todas as mitologias você encontra o quê? Manuscritos. Você não encontra muito bem um autor, né, das mitologias. Não tem um autor. Então você acha o quê? Um manuscrito, fragmentos. Então a ideia era essa, né? Então por isso que ele se coloca como tradutor, não como autor. Além de pontos de vista também. Porque a gente sabe que a história bíblica, em especial no Novo Testamento, você tem a mesma cena vista por diferentes apóstolos. Pedro fala que tinha aquele negócio no canto que Paulo não viu. Mas Paulo não deixou de notar a árvore, sei lá das quantas. Então ele faz diversos relatos e assim você, como leitor, consegue compor um quadro maior. É muito mágico, porque chega um ponto que você começa a falar assim... Cara, será que essa bagaça não existiu? Dá profundidade à obra. E isso parece que existiu. Parece que faz parte. Tanto que ele entrou numa neura dessa de tentar encaixar o legendário dele no nosso mundo primário. Porque a gente chama isso de mundo secundário, né? Qual? A criação. Ah, tá. Quando você escreve algo, uma história, mundo secundário. O mundo primário é o nosso mundo real. E ele tentou encaixar a tal nível que a gente vai falar de Terceira Era, e o Tolkien acreditava que nós estaríamos hoje mais ou menos no final da Sexta Era, começo da Sétima Era. Nossa. Você sacou? Entendi. E é uma era pré-cristã. O Senhor dos Anéis e tal. Então, ele tenta dar esse ar de... Meu, existiu o negócio. Aconteceu mesmo. É muito louco. E